Vamos para o módulo 12. Áreas. Objeto de conhecimento. Área do retângulo e suas propriedades. Área do quadrado e suas propriedades. Área do paralelogramo e suas propriedades. E uma situação problema. Ok? Então vamos para a aula. Então, áreas. Então, antes vamos relembrar o que é unidade de medida de área. Unidade de medida padrão é metro quadrado. Tá? Então, está aqui um quadrado, onde um lado é 1 metro e o outro lado também é 1 metro. Então, 1 metro vezes 1 metro dá 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado é a área de um quadrado cujo os lados medem 1 metro. Múltiplos e submúltiplos do metro quadrado e suas conversões. Então, eu tenho aqui o metro quadrado, o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, se eu for do maior para o menor, eu vou multiplicar de 100 em 100. Agora, se eu for do menor para o maior, eu divido de 100 em 100. Ok? Área do retângulo. Retângulo é um quadrilátero que representa as 4 ângulos congruentes, portanto retos. Conforme estudamos no 6º ano, a área de um retângulo é igual ao produto da medida da base, que é B, pela medida da altura, que é H, do retângulo. Então aqui, base, altura. Então é a multiplicação dos dois. Por isso, chamado de produto. Ok? Então, a área do retângulo é base vezes altura, ou A é igual a B vezes H. Exemplo. Vamos calcular a área do retângulo abaixo. Então, está aqui o retângulo. A base é 3, a altura é 5. Então, 3 vezes 5, 15. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Outro retângulo. 4 de base e 2 de altura. Então, 4 vezes 2, 8. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Propriedades do retângulo. Os lados opostos de um retângulo são paralelos e congruentes. Quer dizer, são paralelos e congruentes porque tem o mesmo valor. Então, quer dizer que se esse lado é 5, esse lado aqui também é 5. Se aqui é 3, aqui em cima também é 3. Tá? Então, aqui diz AB é paralelo a CD. Então, AB é paralelo a CD. E são congruentes, quer dizer, aqui e aqui o mesmo valor. AD é paralelo a BD. E são congruentes, quer dizer, então se é paralelo e congruente, congruente significa mesmo valor. Então aqui é 5, aqui também é 5. As diagonais de um retângulo são congruentes e intersectam em um mesmo ponto médio. Então aqui, ó, as duas diagonais se encontram no mesmo ponto, formando formando 4 triângulos aqui, tá? E esse lado aqui é congruente com esse, tá? Quer dizer, esse lado aqui tem a mesma medida que esse, e esse lado aqui tem a mesma medida que esse. Ok? Observação. Cada diagonal de um retângulo divide em 2 triângulos iguais. Então, esse aqui é igual a esse. Duas diagonais de um retângulo os divide em 4 triângulos de áreas iguais 2 a 2. Quer dizer, um é igual a 3
e o 2 é igual a 4. Tá? Área do quadrado. Quadrado é um quadrilátero que apresenta 4 lados congruentes e 4 ângulos congruentes, quer dizer, 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Conforme estudamos no 6º ano, todo quadrilátero é um retângulo. Por isso, a área de um quadrado também é igual ao produto das medidas da base pela medida da altura. Como todos os lados são congruentes, base e altura têm a mesma medida. Logo, indicamos que a área do quadrado é igual à medida dos lados elevado ao quadrado. Então, se lado vezes lado e lado são iguais, então eu posso representar em L ao quadrado, que é a mesma coisa que L vezes L. Exemplo, vamos calcular a área dos quadrados abaixo. Então tem aqui, se todos os lados são iguais, então todos têm que ter a mesma medida. Então 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 ao quadrado, que é igual a 49. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Mesma coisa aqui. 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Então 9 centímetros ao quadrado. Propriedades do quadrado. As diagonais de um quadrado são congruentes e perpendiculares e intersectam em um ponto médio. Então, ponto médio encontra os 4 triângulos. Então, é G, porque aqui ficou faltando um Ezinho e aqui um G. E um F, quer dizer. Então, E e G são congruentes a F e H. E são perpendiculares porque tem um ponto médio em comum, que é M. As diagonais de um quadrado estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos deles. Desse modo, elas dividem o quadrado em 4 triângulos, retângulos e isósceles. Então, tá aqui. Essa aqui é chamada de bissetriz, essa diagonal. Por quê? Porque ela divide o ângulo ao meio. Tá? E aí, ó, você pode reparar que todos os ângulos foram divididos ao meio. Se é 90 graus, virou 45 cada um. É isósceles porque esse lado é igual a esse lado. Esse ângulo tem a mesma medida que esse ângulo. Ó, todos eles. Por isso, isósceles. Retângulo por quê? Porque todos eles formam aqui no centro ângulos de 90 graus. Por isso é um triângulo, retângulo e isósceles. E os triângulos EMF, FMG, GMH e HME são retângulos isósceles. Observações. Cada diagonal de um quadrado o divide em 2 triângulos de áreas iguais. Perfeitamente iguais. Tá? 45, 45, as duas pontas. No centro, o ângulo de 90. Então, a área da região 1 é igual à área da região 2. As diagonais de um quadrado o divide em 4 triângulos de áreas iguais. Então, esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. A área da região 1 é igual à área da região 2, que é igual à área da região 3, é igual à área da região 4. Quer dizer, os 4 têm a mesma medida. Área do paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero que apresenta os lados opostos paralelos. Considere o paralelogramo ABCD, cuja base mede H e a altura mede a base mede B e a altura mede H. Nele temos AB paralelo a CD
e BC paralelo a AD. Então tá aqui. AB paralelo a CD. BC paralelo a AD. Então quer dizer, a área dessa base aqui é a mesma medida dessa área aqui, esse lado aqui. E esse lado aqui, a mesma medida desse lado. Então, por isso, a gente faz uma reta aqui dentro, tá? Para representar a altura. Porque eu não posso fazer a altura de lado. Ela tem que ser reta. E aí é como se eu pegasse o pedaço daqui e jogasse para cá, formando ele um retângulo. Por isso que é base vezes altura também para o paralelogramo. Então, para calcular sua base, vamos manipular de maneira que represente essa figura aqui, né? Que era para estar abaixo do que está escrito. Então, pegou esse pedaço, colocou aqui, e aí a gente forma um retângulo. Observe que a área do paralelogramo ABCD é igual à área do retângulo BCGF, cuja base e cuja altura também medem respectivamente P e H. Desse modo, concluímos que a área do paralelogramo é igual ao produto das medidas da base pela medida da altura dele. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura, ou A igual a B vezes H, do mesmo jeito que nós fazemos para o quadrado e para o retângulo. Vamos calcular a área do paralelogramo abaixo. Então, está aqui, eu tenho a minha base e tenho a minha altura. Então, é só multiplicar base vezes altura. 5 vezes 10, 50 centímetros quadrados. Vamos determinar a área do paralelogramo de 8 centímetros de base e 9 de altura. Então, 8 vezes 9, 72 centímetros vezes centímetro, centímetro quadrado. Propriedade do paralelogramo. Os lados opostos do paralelogramo, além de paralelos, são congruentes. Então, esse lado aqui é paralelo a esse, certo? Esse aqui é paralelo a esse. Então, são congruentes porque tem a mesma medida. Esse tem a mesma medida que esse e esse é a mesma desse. Então, AB é congruente a DC, tem o mesmo valor, e AD tem o mesmo valor que BC, por isso congruente. Segunda, as diagonais de um paralelogramo intersectam em seus pontos médios. Então, quer dizer, AC com BD, no meio nós encontramos o ponto médio. Então, M é o ponto médio de AC com BD. Observações. Cada diagonal de um paralelogramo o divide em dois triângulos de áreas iguais. Então, ó, dois iguais. Esse lado é diferente desse, mas esse aqui é igual a esse e esse aqui é igual a esse. Então, a área da região 1 é igual à área da região 2. As suas diagonais, as duas diagonais de um paralelogramo o divide em 4 triângulos de áreas iguais, 2 a 2. Então, quer dizer, o 1 é igual a 3 e o 2 é igual a 4. Ok? Então, aqui tem figuras equivalentes. Duas figuras que têm áreas iguais, mas não representam o mesmo formato, são chamados de equivalentes. No caso aqui, eu tenho a área aqui, se é 4 vezes 4, dá 16 centímetros quadrados. 8 vezes 2 também dá 16 centímetros quadrados.
E 16 vezes 1 também dá 16 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado é igual à área do retângulo, que é igual à área do paralelogramo, 16 centímetros quadrados. Portanto, essas figuras são equivalentes, porque suas áreas são iguais. Então, para ser figuras equivalentes, as áreas têm que ser iguais. E aí eu tenho uma situação. O jardim do clube de Fernando frequenta, tem um formato retangular, cujas dimensões são 30 metros e 14,5 metros. A administração do clube deseja construir um espelho de água com superfície retangular, com as dimensões de 12,5 metros por 5 metros, como na ilustração. Então, aqui está o terreno, o jardim do clube, 30 por 14,5, e aqui é um espelho d'água que eles querem criar de 12,5 por 5. Depois de construir o espelho d'água, qual será a área restante em metros quadrados desse jardim? Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer: a área restante representa a diferença entre a área do jardim antes da construção, quer dizer, o jardim no todo, menos a área do espelho de água. Então, o jardim, antes de construído, era 30 vezes 14,5, que dá 435 metros quadrados. Isso o todo. Já o espelho d'água multiplica 12,5 vezes 5, que vai dar 62,5. Como eu quero saber só a parte que sobrou, eu vou diminuir esses dois valores. Então, logo a área restante do jardim do clube será igual à subtração, de 435 por 62,5, dando o resultado de 372,5 metros quadrados. Então, é o que sobrou da área do jardim, ok? Então, para me fazer esse problema, eu tenho que tirar a área total, tirar a área do espelho e depois diminuir os dois. Só isso. Então, exercício, página 405, que só tem a questão 1, e a página 406, que tem questões de 2 ao 4. Calcular os cálculos no caderno e mandar as fotos dos exercícios prontos. Quem não tem o livro físico pode consultar no livro digital na plataforma PH. Um abraço a todos e até a próxima.